Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar a conversar sobre essa transição nos procedimentos de aquisição de bens, produtos e serviços pelo poder público, nas licitações, né? A transição da saída ou da revogação da Lei 8666 para a Lei 14.133 de 2021. E a gente vai falar de um aspecto bem diferente agora. Uma aposta da Lei 14.133 no maior planejamento das contratações trouxe a necessidade de elaboração de um documento muito importante ligado a isso, o chamado Estudo Técnico Preliminar, que já ganhou a sigla ETP. E a gente vai falar especificamente aqui na possibilidade do ente público regulamentar hipóteses em que o ETP pode ser facultativo ou até mesmo dispensado e quando isso é possível. Então a gente vai falar aqui dessa possibilidade de regulamentação da necessidade de elaboração do estudo técnico preliminar. Para isso, é importante começar com algum balizamento conceitual, definindo ou trazendo aí algumas linhas gerais sobre o que é o ETP. O estudo técnico preliminar, como a gente falou, é um documento bastante importante que tem a sua funcionalidade dirigida na Lei 14.133 para um planejamento melhor das contratações. O estudo técnico preliminar é aquele documento que vai servir de subsídio ao gestor público, é aquele que participa do processo de aquisição de bens, produtos e serviços pelo poder público, para fins da contratação. Então ele vai ajudar a perceber, vai ajudar a demonstrar e vai ajudar no próprio processo decisório da escolha da melhor forma de contratação e da própria escolha da contratação pelo poder público ao documentar uma série de questões. É por isso que lá na Lei 14.133 o legislador dedicou com bastante cuidado, dedicou uma gama de requisitos ou de elementos necessários ao estudo técnico preliminar que vão servir justamente para isso. Não só para subsidiar a decisão no processo de aquisição de bens, produtos e serviços pelo poder público, mas também para documentar todo esse processo decisório. Então o estudo técnico preliminar ele serve justamente para esse processo de planejamento, para essa demonstração do processo decisório que levou a contratação. Então faz todo sentido também que o estudo técnico preliminar, ao estar inserido nesse contexto do planejamento, também passe por uma análise de custo-benefício da sua própria elaboração. Porque elaborar um estudo técnico preliminar não é um processo tão simples assim. Embora existam aí alguns mecanismos criados, principalmente pelo governo federal, do chamado ETP Digital, uma plataforma que procura simplificar a elaboração do ETP, mas ele não é um processo, a elaboração do ETP não é um processo tão simples assim. Então, preocupado em inserir no contexto da própria análise do planejamento a necessidade ou não de elaborar o estudo técnico preliminar, talvez em alguns casos o gestor público possa se perguntar, escuta, mas será que vale a pena fazer o estudo técnico preliminar para essa contratação de um valor tão baixo, por exemplo? Será que em alguns casos o estudo técnico preliminar pode ser facultativo? Em alguns outros casos ele pode ser dispensado? Isso está dentro do poder regulamentador do ente público? Sim, justamente por conta de que o ETP é um documento ligado ao planejamento, também faz parte do processo decisório a verificação do custo direto e indireto da elaboração do ETP. Quanto custa o tempo de quem está elaborando o ETP? Quanto custa o tempo que se vai gastar para elaborar o ETP, também no sentido indireto? Então, tudo isso tem que entrar nessa análise. E é por isso, então, que alguns entes públicos começaram a trazer regulamentações, justamente trabalhando hipóteses em que o estudo técnico preliminar pode ter a sua elaboração facultativa, e em alguns outros casos até dispensada. A própria União Federal, através da Instrução Normativa 58 da CEGES, lá em 2022, já trouxe no seu artigo 14 essas possibilidades, ao separar em dois incisos os casos em que o ETP tem a sua elaboração facultada
e em outros casos tem a sua elaboração dispensada. E aqui é importante já fazer um parênteses para dizer que, claro que isso fica a cargo de quem está ali na ponta do processo de aquisição de bens, produtos e serviços. Pode ser que quem esteja cuidando desse processo, mesmo que seja um caso, por exemplo, de ETP facultativo, opte por fazer o ETP justamente para que fique demonstrado e corretamente subsidiada a decisão do gestor por aquela contratação. Mas eu dizia para vocês que a União Federal, então, através aí honesta Instrução Normativa 58/2022 da CGES, trouxe os casos em que o ETP é facultativo ou dispensado. O ETP é facultativo em 3 casos. Nas 2 hipóteses em que a contratação se dará de forma direta, em razão da dispensa por valor, e aqui a análise é justamente do custo para a elaboração do ETP, do custo direto e indireto, e aqui essa relação proporcional é mais ou menos para evitar que, usando uma expressão bastante popular, que o molho fique mais caro do que o peixe, permitindo aí que se faça essa análise no processo da contratação. E a outra hipótese é a hipótese de contratações derivadas de condições de emergência. Não daquelas contratações emergenciais, né, para atender determinada circunstância, por exemplo, porque o contrato terminou e a outra licitação não ficou pronta, mas de situações que evidenciam aí contratações em razão de emergência. Então, nesses casos, a dispensa do ETP se dá, a facultatividade do ETP vai se dar, nos casos da dispensa por valor, numa relação de custo-benefício, e nos casos da emergência, justamente pelo tempo que vai levar a elaboração do ETP. Mas também, o inciso 2 do artigo 14 dessa Instrução Normativa Federal que eu comentei com vocês, fala das hipóteses em que o ETP é dispensado, e aqui também são 2 os casos. Primeiro caso, nos casos em que a licitação restou inexitosa, né, fracassada ou deserta, e a administração pública optou por fazer a contratação direta. Por que não precisa fazer o ETP agora? Porque ele já foi feito naquela licitação que restou inexitosa. Ou na prorrogação dos contratos contínuos, que também se justifica justamente porque o ETP já foi feito. Então você já justificou, já deu os subsídios para a contratação lá na prorrogação. Isso não é necessário. Basta você demonstrar a necessidade da prorrogação. A União Federal, ao fazer isso, trouxe essa primeira regulamentação, me parece, e permitiu que outros entes públicos fizessem. O Estado do Paraná, por exemplo, recentemente alterou seu decreto estadual que regulamenta a lei de licitações para passar a admitir, na nova redação, salvo engano, do artigo 16, justamente essas mesmas hipóteses de ETP facultativo ou dispensado, para fazer sentido, para que essa análise possa ser feita. Certamente haverá também outros entes que vão fazer isso e devem fazer, justamente para incluir nesse processo decisório tão importante em relação ao planejamento, também essa análise de custo-benefício na elaboração ou não do estudo técnico preliminar. Tá bom? A gente tem muito caminho para seguir, já há aí algumas manifestações de órgãos de controle externo aprovando essas normativas regulamentadoras que eu comentei com vocês, justamente permitindo que essa análise possa ser feita lá por quem está no curso de um processo de aquisição de bens, produtos e serviços dentro do poder público. Tá bom? Eu espero que tenha sido legal para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber quando tem vídeo novo subindo para a gente continuar dialogando. Valeu!